Nas noites de lua cheia, quando o silêncio do sertão é tão profundo que se pode ouvir o estalar das madeiras nas casas antigas, um medo ancestral desperta no coração dos moradores. A lenda do lobisomem brasileiro não é uma simples história de terror, mas uma crônica de uma sina inevitável que recai sobre as famílias mais numerosas. Segundo a tradição mais pura, a maldição atinge o sétimo filho homem de uma sucessão ininterrupta de irmãos, ou aquele que nasce após 6 irmãs mulheres. Ele não escolhe ser o monstro. Ele nasce com a marca da besta invisível em sua alma. Desde a infância, esse menino apresenta uma palidez cadavérica, olheiras profundas e uma melancolia que nenhuma alegria parece dissipar. Ele é o amarelado, o ser que carrega o peso de um destino que se manifestará plenamente na puberdade, transformando o sangue humano em um instinto selvagem e incontrolável que o obrigará a abandonar sua humanidade para se tornar o terror das noites de quinta para sexta-feira. A primeira transformação ocorre geralmente aos 13 anos, em uma encruzilhada deserta onde o jovem, impulsionado por uma febre que queima seus ossos, sente a necessidade de se despir de suas roupas e de sua dignidade. O processo é descrito como uma tortura física. Os ossos se alongam e estalam de forma agonizante. O rosto se deforma em um focinho proeminente e pelos escuros e grossos irrompem através da pele. No Brasil, o lobisomem não é necessariamente um lobo gigante, mas uma criatura híbrida, muitas vezes descrita com as orelhas longas e caídas de um asno, patas traseiras de porco e uma agilidade de bicho da seda. Ele é uma abominação visual que desafia a classificação biológica, exalando um cheiro de enxofre e carniça que faz os cães da vizinhança uivarem em um coro de desespero. Ao se levantar sobre as 4 patas, a criatura solta o primeiro uivo, um som que não é apenas um grito de caça, mas o lamento de uma alma que sabe que acaba de perder o seu lugar no reino dos homens. O lobisomem brasileiro tem uma rotina de penitência macabra que o obriga a percorrer 7 vilas ou 7 cemitérios antes que o primeiro raio de sol apareça no horizonte. Ele corre com uma velocidade sobre-humana, cortando matas e saltando cercas de arame farpado, como se o vento o carregasse. Sua dieta não se resume apenas à carne. Ele tem uma sede insaciável pelo sangue de recém-nascidos não batizados e por excrementos de animais, o que reforça o caráter degradante e impuro da sua existência. Ele não mata por poder. Ele ataca para saciar uma fome, que é tanto física quanto espiritual. Nas cidades do interior, as mães costumam batizar seus filhos às pressas e manter ramos de arruda nas portas, pois sabem que o bicho tem um olfato apurado para a inocência. Ele é a sombra que risca as janelas com garras longas, o vulto que faz os cavalos corcovearem nos currais e o motivo pelo qual ninguém se atreve a caminhar sozinho pelas estradas de terra durante a madrugada da lua cheia. Diferente dos monstros estrangeiros que podem ser mortos por qualquer bala, o lobisomem brasileiro possui fraquezas muito específicas ligadas ao sagrado. Dizem que apenas uma bala de prata benzida ou um projétil feito com cera de uma vela que iluminou um altar de igreja por 7 domingos pode atravessar o couro endurecido da fera. Outros métodos de defesa incluem o uso de facas de aço virgem ou a reza de São Cipriano, dita de trás para frente. Existe também a crença de que, se alguém conseguir ferir o lobisomem o suficiente para tirar uma única gota de sangue, a maldição será temporariamente interrompida e a criatura voltará à sua forma humana, revelando a identidade do vizinho, do amigo ou do parente que carrega a sina. Esse momento de revelação é a maior tragédia da lenda, pois o humano redescoberto costuma implorar pela morte, incapaz de suportar a vergonha de seus atos animais cometidos sob o manto da escuridão.
A relação do lobisomem com o cotidiano das pequenas cidades cria um clima de desconfiança constante. Qualquer homem que seja excessivamente magro, silencioso e que apresente cortes ou cicatrizes inexplicáveis nas mãos e nos braços é imediatamente suspeito de virar bicho. O povo observa as roupas. Se alguém aparece com as vestes sujas de terra e rasgadas nas manhãs de sexta-feira, o boato se espalha como fogo em palha seca. No folclore brasileiro, o lobisomem é uma figura de isolamento social. Ele é aquele que habita às margens da comunidade, o estranho que nunca se integra totalmente. A maldição é vista como um castigo divino ou uma falha na linhagem sanguínea, uma mácula que envergonha toda a família e que muitas vezes obriga o amaldiçoado a viver como um ermitão, temendo o momento em que a lua cheia subirá ao céu e o transformará novamente na fera que ele tanto odeia ser. Existem variantes fascinantes da lenda nas diferentes regiões do Brasil. No Nordeste, o lobisomem é frequentemente associado ao homem do saco, ou a figuras que sequestram crianças para rituais sombrios, enquanto no Sul, ele assume formas mais próximas do lobo clássico europeu devido à colonização. No entanto, a base da lenda permanece a mesma. A transformação é um ato de degradação. Há relatos de que o lobisomem precisa se espojar, rolar, no local onde um animal foi morto ou onde houve um derramamento de sangue para que a mudança ocorra. Esse ato de rolar na sujeira simboliza a queda do homem da graça divina para o estado de besta fera. Ele é o oposto da rasga-mortalha. Enquanto ela é o espírito que desce do céu para anunciar o fim, o lobisomem é o corpo que se arrasta na terra, preso à matéria e aos instintos mais baixos, impedido de alcançar qualquer tipo de elevação espiritual enquanto a sina não for quebrada. O impacto psicológico da lenda no imaginário popular é profundo. O medo do lobisomem serviu, durante séculos, como uma forma de controle social e moral. As crianças aprendiam a não sair à noite e os homens a não se envolverem em vícios que os tornassem animais. Mas, para além da moralidade, a história toca no medo humano da perda de controle. O lobisomem é a representação da nossa sombra, daquele lado selvagem que todos tentamos esconder sob camadas de civilidade. Quando ele uiva na madrugada, ele está lembrando a todos na vila que a fronteira entre o homem e a besta é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. A maldição do sétimo filho é o lembrete de que não somos totalmente donos do nosso destino e que o sangue que corre em nossas veias pode carregar segredos e dívidas de antepassados que nem sequer conhecemos. É uma lenda sobre a fragilidade da alma diante das forças da natureza e da tradição. Curiosamente, há relatos de pessoas que tentam vender a alma para se tornarem lobisomens, buscando o poder e a força da fera, em vez de fugirem da maldição. Esses casos são tratados como pactos demoníacos, similares à encruzilhada de Robert Johnson, mas com um resultado muito mais físico e grotesco. Quem escolhe o caminho da besta voluntariamente nunca mais consegue recuperar sua humanidade total, mantendo olhos selvagens e um comportamento errático, mesmo durante o dia. No entanto, para a grande maioria, a licantropia brasileira é um fardo de dor. O lobisomem sofre com o frio da noite, com as feridas causadas pela mata densa e com a exaustão de correr centenas de quilômetros em poucas horas. Quando o sol nasce, o homem é encontrado exausto, nu e coberto de lama, com a memória fragmentada de ter caçado e sido caçado, carregando no peito o pavor de que o próximo ciclo lunar chegará mais cedo do que ele espera. A ciência e a modernidade tentaram explicar o lobisomem como casos de porfiria, hipertricose ou surtos psicóticos de licantropia clínica. Mas, para o povo que vive nas brenhas do mato, essas explicações são vazias. Eles sabem que o que ouvem não é um surto, mas um uivo que faz a alma tremer. Na era das luzes artificiais,
A lenda se adaptou. Agora, ele é visto em terrenos baldios de periferias, correndo entre os carros estacionados e escalando muros de condomínios. O lobisomem urbano é uma criatura de sombras industriais, mas seu grito ainda é o mesmo do tempo dos impérios coloniais. Ele representa a resistência do mítico sobre o lógico. A saga deste ser continua viva, porque ele é o espelho da nossa própria brutalidade reprimida. Enquanto houver lua cheia e mistério nas noites brasileiras, a figura do homem que se torna bicho continuará riscando as estradas, deixando para trás um rastro de medo e a certeza de que a natureza sempre reivindica sua parte. Ao concluirmos esta exploração sobre o lobisomem, percebemos que ele fecha um ciclo perfeito com as outras lendas que estudamos. Se o corpo seco é o corpo que a terra não quis, e o pacto da encruzilhada é a alma vendida pela arte, o lobisomem é a carne condenada a viver entre dois mundos. Ele é a sentinela da noite sertaneja, um ser de dor que nos ensina sobre limites, família e o peso do sobrenatural. A saga das lendas brasileiras é um tecido rico em sombras e lições, onde cada criatura tem seu lugar e sua função no equilíbrio do medo. O lobisomem continuará uivando, atravessando as gerações e lembrando a cada brasileiro que, quando a lua brilha forte e os cães silenciam, é melhor estar do lado de dentro da porta, pois a fera está lá fora, cumprindo sua sina de correr as 7 vilas até que o dia amanheça. A história nunca termina. Ela apenas aguarda a próxima lua para ser escrita novamente com garras e sangue sobre o solo da nossa terra. Gostou de conhecer a verdadeira face do lobisomem brasileiro? Se este uivo te causou arrepios, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Você já ouviu algum barulho estranho no telhado em noite de lua cheia? E prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar nas águas profundas do mistério. O boto cor-de-rosa, o sedutor das águas que esconde uma face sombria por trás do chapéu. Ativa o sino para não perder essa jornada.